pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Vamos continuar as nossas aulas sobre eletrodinâmica. Vamos recordar o que a gente já viu nas outras duas aulas, essa é a terceira aula de eletrodinâmica. A gente já viu que carga de um corpo. O que é a carga de um corpo? É a quantidade de portadores da carga elementar para o elétron ou para o próton, é a mesma, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, a quantidade de portadores de carga, positiva ou negativa, que um corpo possui. Quantidade de carga é dada em coulomb. Carga elementar é em coulomb. N é um número natural, inteiro. Quantidade de carga é dada em coulomb. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é a quantidade de carga que passa por um condutor durante um certo intervalo de tempo. Corrente elétrica é dada em ampere. Coulomb por segundo, ampere. Diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? O próprio nome já está falando. É a diferença entre o potencial elétrico no ponto A e no ponto B. Diferença de potencial entre dois pontos. Diferença de potencial é dado em volt. Potencial elétrico é dado em volt. A diferença de potencial também é dado em volt. Aqui no nosso curso de eletrodinâmica, também chamamos de DDP, diferença de potencial, ou tensão. DDP ou tensão, voltagem, nós vamos usar muitos desses termos. E potência, potência de um equipamento é a diferença de potencial vezes a corrente elétrica que passa por esse equipamento. Potência é dado em watt. Nós vimos que a potência elétrica deriva da definição clássica de potência, variação de energia por intervalo de tempo. Joule por segundo é o watt. Aqui nós vamos usar também o watt. Poderia usar volts vezes ampere. Volts vezes ampere. Uma pequena recordação, porque nós vamos usar esses conceitos aqui na nossa aula de hoje. Hoje nós vamos começar a estudar circuitos elétricos simples. O que é um circuito elétrico simples? Circuito elétrico simples, então, é um conjunto de dispositivos formado por um gerador e mais um equipamento elétrico. Gerador, como o próprio nome está falando, ele gera a energia elétrica. Essa energia elétrica é fornecida para o equipamento elétrico, ele transforma essa energia num outro tipo de energia. Pode ser uma energia térmica, por exemplo, um chuveiro, transforma energia elétrica em energia térmica. Um ventilador transforma energia elétrica em energia mecânica. Ou um televisor, uma TV, transforma a energia elétrica em energia luminosa e energia sonora. Equipamento elétrico é isso. O nosso circuito simples, então, ele tem apenas o gerador e o equipamento. Pode ser uma lâmpada, por exemplo, também, né? Transforma a energia elétrica em energia luminosa. Então, nós vimos que um gerador ele tem dois polos, e aqui a diferença de potencial, então, é a diferença entre o potencial elétrico no polo positivo e no polo negativo. Então, se uma bateria, um gerador, seja qual for o tipo de gerador, a gente normalmente diz que ele é de 12 volts, 1,5 volts, 110 volts. Na verdade, a diferença de potencial entre os seus polos é que é 1,5 volts, 12 volts, 9 volts, 110 volts. Quando esse circuito é fechado, ou seja, eu coloco um condutor entre os dois polos, começa a circular uma corrente elétrica. Nós vimos que esse sentido da corrente elétrica, na realidade, ela flui do polo negativo para o polo positivo. Mas depois que os físicos descobriram isso, esse sentido do polo positivo para o negativo já tinha sido adotado. Então, por razões históricas, ele foi mantido. Mas alguma questão do vestibular, se aparecer, lembre, sentido dos elétrons, na verdade, é do negativo para o positivo. No nosso estudo, convencionou-se que o sentido da corrente elétrica é sempre do positivo para o negativo. Então, a corrente elétrica circula pelo circuito, passa pelo equipamento, e esse equipamento utiliza essa energia elétrica para transformar num outro tipo de energia. Então, nosso circuito simples, ele é composto de um gerador e mais um equipamento elétrico. Mas, Ricardo, e o fio? O fio não faz parte do circuito? Ele faz, mas para os nossos estudos,
nós vamos utilizar um fio ideal. O que é um fio ideal? Em física, você sabe disso. Quando a gente fala que alguma coisa é ideal, é porque essa coisa não existe. Só existe na ficção. Só é uma ideia imaginada, inventada. É só para facilitar o nosso estudo. Por isso que, quando a gente fala de circuito, a gente não menciona o fio. É como se o fio não existisse. Ele existe, mas é como se ele não existisse. Ou seja, ele não influencia no que acontece dentro do nosso circuito. Mas é claro, o fio faz parte desse circuito. Senão, não tem por onde essa corrente elétrica circular. Então, analisando os circuitos elétricos, o que os cientistas perceberam? Que, dependendo do material que você usa nesse circuito, do equipamento, do corpo que está no circuito, cada material ele opõe uma certa resistência para que essa corrente elétrica aconteça, para que os elétrons então circulem. E eles perceberam duas coisas a respeito dessa resistência que aparece. Então, resistência elétrica é a dificuldade de passagem da corrente através de um condutor. Mas a resistência é uma característica do corpo, é uma característica do objeto, não é o objeto. Resistência elétrica é a dificuldade maior ou menor que esse objeto, que esse corpo oferece para a passagem da corrente elétrica. Característica do corpo. Outra coisa que os físicos perceberam, estudando, fazendo várias experiências, é que nós podemos medir essa resistência elétrica e relacionar essa medida com a diferença de potencial e a corrente do nosso circuito simples. E eles perceberam que a resistência elétrica, que nós vamos chamar agora, representar pela letra R, ela pode ser medida através dessa seguinte relação. É a DDP dividido pela corrente. Então, a resistência elétrica do corpo, do objeto, dentro de um circuito como esse, ela pode ser medida através da DDP fornecida no circuito, pela corrente elétrica que circula por esse circuito. Então, é por isso que nós dizemos que utilizamos um fio ideal. Estamos considerando que a resistência que esse fio oferece à passagem da corrente elétrica, ela é desprezível. Para os nossos estudos aqui, nós não vamos considerar essa resistência, mas é claro que o fio, sendo um corpo, um objeto, um material, ele tem uma certa resistência elétrica. Fio ideal, então, essa resistência do fio, ela é desprezada. Matematicamente falando, vamos ver o que essa relação representa? Vamos supor que eu tenho aqui no meu circuito uma DDP de 12 volts. Liguei o meu circuito e aqui apareceu uma corrente de 2 amperes. Qual seria então a resistência dessa lâmpada? Uma situação hipotética, tá, pessoal? Qual seria então a resistência dessa lâmpada? 12 dividido por 2 seria 6. 6 o quê? DDP em volt, corrente em ampere, volt por ampere. Mas como nós já falamos aqui, grandezas especiais merecem nomes especiais. Essa grandeza, resistência, em homenagem a um físico alemão, Georg Ohm, recebeu para o nome da sua unidade, o nome dele, Ohm. Então, nós podemos dizer que a unidade da resistência é o Ohm. É esse símbolo aqui, ó. Tá? Ohm, escreve assim, ó, Ohm. Unidade de grandeza da resistência é o Ohm, mas pode ser dado também volt dividido por ampere. Outra coisa que os físicos perceberam é que, dependendo do corpo, a uma mesma temperatura, essa relação ela era sempre constante. O que isso quer dizer? Se eu dobro a minha DDP, por exemplo, para 24, a minha corrente elétrica passa para 4, também dobra. Se eu triplico, passo para 36, a minha corrente elétrica
também triplica, passa para 6. Então, para esses condutores cuja relação DDP corrente, que é a resistência, se mantém constante, se eu aumento a DDP, aumenta a corrente, se eu diminuo a DDP, a corrente também diminui na mesma proporção, nós dizemos que esses condutores são condutores ômicos. E para os condutores ômicos, nós estabelecemos a primeira lei de Ohm. Então vamos definir aqui, ó. Então, para condutores ômicos, então o que é um condutor ômico? Essa relação ela é constante para temperaturas iguais. A gente sabe que quando a temperatura aumenta, essa resistência também aumenta. Mas vamos considerar também uma situação onde, a uma mesma temperatura, essa relação é constante. Então, para condutores ômicos, essa é a primeira lei de Ohm, que ela é escrita nessa forma, mas é a mesma equação, tá? Então, essa aqui é a primeira lei de Ohm. Então, nós dizemos que um condutor ômico é aquele para qual a primeira lei de Ohm é válida. DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Se essa relação é constante, nós podemos desenhar um gráfico DDP por corrente elétrica. Vamos colocar esses valores aqui no gráfico? Para DDP igual a 12, a minha corrente é igual a 2. Se essa proporção é constante, se eu dobrar minha DDP, por exemplo, para 24, a minha corrente vai passar a ser 4. Fazendo o gráfico dessa relação, eu vou achar o quê? Eu vou achar uma reta. Essa reta é a minha resistência. Se ela é uma reta, ela é constante. E nós podemos também, lá do ensino da matemática, isso aqui é um plus para vocês, certo? Essa reta, ela vai formar um certo ângulo alfa, aqui com o eixo X. Resistência também é a tangente de alfa. Gráfico, DDP, corrente, a minha resistência, que obedece à primeira lei de Ohm, o gráfico é uma reta. A tangente deste ângulo me dá o valor da resistência em qualquer ponto, porque essa razão ela é sempre válida, ela é sempre constante. Então, resistência elétrica, dificuldade de passagem da corrente através de um condutor, é uma característica do corpo. A resistência é a medida dessa dificuldade. Então, resistência elétrica é a medida dessa dificuldade. Agora, para a gente continuar nossos estudos, nós vamos substituir corpo, equipamento, por um único nome, que nós vamos chamar de resistor. Então, nós vamos usar o nome de resistor para qualquer aparelho, para qualquer corpo, para qualquer material nesse nosso circuito simples que nós formos estudar. Então, esse gráfico é um gráfico da resistência, relação DDP corrente, para um condutor ômico. E quando esse condutor não é ômico, aí a relação ela não é uma reta. Ela pode ser, por exemplo, uma curva desse tipo, uma curva desse tipo. Ou seja, a variação, a relação DDP corrente, ela não é constante. Nesse primeiro caso, a DDP está aumentando muito mais do que a corrente. Nesse segundo caso, a DDP aumenta menos do que a minha corrente. Então, nesse primeiro caso, o valor da minha resistência está aumentando, que a DDP é maior em relação à corrente. Neste segundo caso, a minha DDP está diminuindo, porque a minha corrente aumenta mais do que aumenta a minha DDP. Então, nesses dois casos aqui, meu condutor ele é não ômico. É um condutor não ômico. Por que não ômico? Porque ele não obedece à primeira lei de Ohm. Então agora, eu vou deixar vocês darem um print na tela. Eu vou apagar a lousa e a gente volta para continuar o nosso assunto. Não sai daí. Então, continuando, primeira lei de Ohm, vale sempre essa relação. DDP é igual resistência vezes a corrente elétrica que passa
por aquele dispositivo, por aquele resistor. O que é o resistor então? Na eletrônica, vocês vão encontrar essa definição. Resistor, dispositivo usado para controlar a DDP ou a corrente elétrica em um circuito. Eu trouxe aqui para vocês um circuito para vocês darem uma olhada. Isso aqui é uma placa-mãe de um computador, então vamos ver se vocês conseguem enxergar direito. Tá vendo? Tem vários dispositivos nessa placa. E muitos desses dispositivos funcionam ou com DDP ou com corrente elétrica diferente. Então, para que a gente possa controlar dentro do circuito a DDP ou a corrente elétrica, ao longo do circuito, ou seja, no caminho que a corrente vai percorrer, ou para controlar a DDP, que é fornecida por um certo dispositivo, nós usamos resistores. Colocamos o resistor aqui no meio do caminho e ele faz com que a DDP ou a corrente elétrica seja adequada para o bom funcionamento daquele circuito. Por exemplo, numa placa-mãe como essa, você tem controlador de memória, você tem o chip, você tem barramento de memória, você tem vários dispositivos que trabalham com tensões diferentes. Como que você regula isso? Através de um resistor. Então muita gente pergunta, Ricardo, mas para que serve isso? Você não sabe, mas sem isso, sem os físicos, sem esses estudos, a gente não poderia estar gravando essa aula através de um celular e você não poderia assistir essa aula no seu notebook, no seu PC, no seu smartphone, no seu tablet. Graças a esses estudos. Por isso, você deve estudar, você deve se esforçar, você deve entender. Então, voltando. Então, o resistor é um dispositivo. E qual que é a representação de um resistor num circuito simples? Modelo europeu, modelo americano. Eu prefiro esse aqui, que além de tudo é mais fácil de desenhar, mas aqui no Brasil a gente adotou esse modelo, então nas nossas aulas vamos adotar essa representação para um resistor. Então como é que fica o nosso circuito simples? Eu tenho o meu gerador que ele vai fornecer uma certa tensão, diferença de potencial entre os seus polos, tensão U. Circuito fechado, começa a circular uma corrente nesse circuito. A corrente circula sempre do polo positivo para o polo negativo. Sentido convencional. O sentido real do movimento dos elétrons é do negativo para o positivo. Essa corrente que passa aqui vai ser a mesma corrente que passa aqui. Por quê? Porque o meu condutor é um fio ideal, não tem alteração na corrente nem na DDP. E aqui eu tenho então o meu resistor, que tem uma certa resistência. Resistência é a medida da dificuldade que esse resistor opõe à passagem da corrente. Essas três grandezas estão relacionadas pela primeira lei de Ohm. Então, só para reforçar, resistor é o dispositivo, é o objeto, resistência é uma característica deste objeto. Então, agora nós vamos relacionar a primeira lei de Ohm com essa fórmula da potência elétrica. Vamos ver como é que vai ficar. Então está aqui, pessoal. Minha potência é dada por DDP vezes a corrente elétrica. Eu posso conjugar essa fórmula com a primeira lei de Ohm. Então, quando U é igual a R vezes I, como é que fica a minha potência? Substituo a DDP na fórmula. Potência vai ficar, então, R vezes I ao quadrado. U, RI, U, R, I vezes I, R vezes I ao quadrado. E para substituir a corrente? Corrente, então, fica DDP pela resistência. Substituo a corrente nessa fórmula, como é que fica a potência? Potência é igual a U ao quadrado sobre R. Precisa decorar? À medida que vocês forem fazendo exercícios, naturalmente vocês vão memorizar isso. Mas dá para deduzir isso facilmente. Qual que é a vantagem disso? Vocês vão perceber que quando nós começarmos a analisar os nossos circuitos elétricos, dependendo da situação, é mais conveniente você usar essa fórmula para potência, ou essa, ou essa. Mas é interessante que você entenda que essa fórmula e essa fórmula, elas são equivalentes. Dependendo da situação, é mais fácil, é mais conveniente, é mais adequado
usar potência em um desses três formatos. Pessoal, nós vamos para o exercício de aplicação. Tente fazer sozinho. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo. Mas é claro, você sabe, depois a gente vem para a resolução. Pessoal, eu nem apaguei a lousa, porque vai ficar fácil da gente ver como é conveniente, dependendo da situação do problema, usar uma dessas três expressões para potência. O que ele falou? Uma lâmpada ligada num circuito de gerador fornece uma DDP de 120 volts, dissipa 40 watts. O que é isso? Quando a gente diz que uma lâmpada, por exemplo, dissipa 40 watts, essa é a potência da lâmpada. Então, potência é 40 watts. Qual que é a resistência dessa lâmpada? Dá para a gente usar diretamente essa fórmula? Não, eu não sei qual que é a corrente que está passando nesse circuito. Dá para a gente usar essa fórmula? Também não sei a corrente. Qual que é a fórmula que me relaciona diretamente DDP, potência e resistência? É essa aqui. Então eu vou usar aquela fórmula. Potência é igual DDP ao quadrado sobre R. Isso quer dizer que R é igual DDP ao quadrado sobre potência. DDP 120 volts ao quadrado dividido pela potência, que é 40. Isso aqui me dá uma resistência de 360 ohms. Pessoal, como sempre, vou deixar uma lista de exercícios sobre esse assunto. Tentem resolver. Se não conseguir, volta o vídeo, consulte o seu material didático, tentem resolver. Se ainda assim tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que nós vamos responder. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!